Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós escutamos uma leitura muito pertinente de São Paulo escrevendo a Timóteo. São Paulo olhando a figura de Timóteo, que era fiel, que era um grande exemplo naquela comunidade. São Paulo vai elogiar Timóteo. Olha que coisa bela, olha que coisa santa. Caríssimo, tu me tens seguido fielmente no ensino, no proceder, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança, nas perseguições e nos 9 situações que Timóteo vem sendo fiel. Vem sendo fiel a Deus na forma de ensinar. Ensinar com dignidade, ensinar com sabedoria, ser um grande catequista. Hoje, infelizmente, para a vergonha da Igreja Católica, muitas pessoas que estão dentro da própria Igreja não conhecem doutrina, não se esforçam para entender a doutrina, não se esforçam para serem verdadeiramente catequizadas. Quando a paróquia oferece um curso de teologia, um curso bíblico, um curso de liturgia, são poucos aqueles que se interessam para conhecer verdadeiramente a doutrina de Cristo e amar cada vez mais os ensinamentos que o Senhor deixou. É preciso conhecer a doutrina, é preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso conhecer a igreja, senão nós somos incapazes de amar a Deus. Se não conhecemos a sua palavra, se não conhecemos os seus ensinamentos, e pior ainda, somos incapazes de catequizar aqueles que Deus nos confia, se nós não sabemos nem para nós mesmos. E é inadmissível, em pleno século XXI, com tantos meios de adquirir cultura hoje em dia, as pessoas não busquem verdadeiramente conhecer a fé. Há alguns anos atrás, ter cultura era sinônimo de quem possuía posses, porque tinha que comprar livros, tinha que investir. Hoje, para você conhecer, para você ter conhecimento das coisas, basta um plano de internet, que na palma da mão você tem acesso a tudo para ser alguém mais catequizado, para ser alguém mais doutrinado, para ser alguém que tem uma visão de mundo melhor, para ser alguém que verdadeiramente começa a enxergar o mundo com olhar de fé. Mas, infelizmente, o que muitas pessoas têm é preguiça. Preguiça de conhecer. É muito mais fácil escutar uma música do que escutar uma palestra. É muito mais fácil escutar uma piada do que escutar uma catequese. E tem pessoas que muitas vezes passam horas e horas só assistindo vídeos engraçados, horas e horas só vendo vídeos que muitas vezes não acrescentam em nada no ser da pessoa, e esquecem que devem crescer, que devem entender, para catequizar, para ensinar. Como pode um pai ensinar o seu filho os caminhos de Deus, se nem o pai conhece doutrina? Como pode um homem ser o chefe da família, ser aquele que conduz a mulher e os filhos para os céus, se é um bobão, se não entende de nada da vida, se não quer rezar, se não é modelo de fé dentro de casa? Como pode verdadeiramente um cristão viver
sem responder aos questionamentos do mais íntimo do seu ser, os questionamentos do seu interior, os questionamentos doutrinários que a igreja nos coloca. E nós sabemos, a tradição nos diz, que esse Timóteo era um grande catequista, era um grande ensinante da palavra de Deus. Mas não só ensinava, mas também vivia. Olha o que Paulo diz depois que fala de ensinar: tu me tens seguido fielmente no ensino e no procedimento. Aquilo que nós ensinamos, depois de aprendermos, devemos verdadeiramente buscar viver, apesar das quedas, apesar dos pecados, apesar das faltas que nós cometemos. Devemos lutar para viver de uma forma plena em Deus. Para Deus não importa quantas vezes nós caímos. O que importa para Deus é a capacidade que nós temos de todos os dias continuar olhando o Senhor e se encantar com Deus, e de se encantar com Ele, e se deixar por Ele ser preenchido, e se deixar por Ele ser completado. Olha, Timóteo, tu tens me sido fiel no ensino, no proceder e também nos projetos de levar o reino de Deus, e também na capacidade de projetar o reino de Deus. Tu tens me sido fiel também na fé que eu te ensinei, na fé que eu te passei. Também tu tens sido fiel, Timóteo, na paciência. Fidelidade na paciência. Como eu encontro pessoas que não têm mais paciência. Como nós vivemos em um mundo totalmente impaciente. Nós devemos sim ter paciência para tudo. Devemos aprender a esperar. Mas para projetar a nossa vida, temos que ser impacientes, buscando nos formar. Mas para crescer na santidade, devemos ser impacientes para ser logo santos. Para realizarmos o projeto de Deus nas nossas vidas, nós temos que orar incessantemente e aprender no dia a dia a esperar as demoras de Deus. Esperar Deus, mas agir em nós mesmos. Tem pessoas que na hora dos problemas, na hora das dificuldades, como que ficam impávidas, sem saber como agir. Ficam como que impávidas, sem saber o que fazer. E é preciso tomar atitude. É preciso verdadeiramente tomar uma atitude de crescimento, porque o crescimento passa obrigatoriamente pelas escolhas que eu faço enquanto cristão. Se eu escolho o mal, eu vou sofrer. Se eu não escolho, eu vou sofrer. Se eu escolhi e errei, eu devo retomar o caminho e buscar acertar. É preciso ser fiel na paciência, no amor. Que amor é esse? No amor para com Deus e reluzente na vida do irmão. Ser fiel na perseverança. Olha, minha gente, é preciso que na hora da decisão, depois de rezar, nós decidamos com sabedoria e depois buscar perseverar no certame que nos é proposto, no caminho que nós escolhemos, que hoje, por incrível que pareça, é uma virtude que está muito em falta de moda. Não está na moda a perseverança. Todo mundo hoje em dia logo quer desistir das coisas. Desistir não. É preciso perseverar, endireitar o meu caminho, fazer a minha parte
e esperar Deus agir. Ser fiéis na perseverança. E também nas perseguições. Como pode, Padre, ser fiel nas perseguições? É o momento de provar a fé. Quem já foi perseguido por ser fiel a Cristo, sabe que esse momento é um momento muito precioso da vida. Na hora da perseguição, na hora da dificuldade, ser fiel a Deus e tomar consciência de quem a gente serve. E isso principalmente dentro da igreja. Por que digo isso? Porque muitas vezes algumas pessoas se consideram donas de igreja e se arrogam o direito de serem mais cristãos do que outros. E aí muitas vezes alguns vão desistindo, alguns não têm essa força e desistem, e não entendem, e não compreendem que estão servindo a Deus. Aqui, eu acho que Paulo esqueceu de falar também na obediência, ser fiel na obediência. Obediência é o caminho que nos leva aos céus. E por fim, fiel nos sofrimentos. Como assim? Enxergue o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Quando se pega o ouro para purificá-lo, se coloca o ouro no crisol, e ali o crisol tira todas as impurezas do ouro, e o ouro fica reluzente. O sofrimento para nós cristãos é esse crisol. É preciso na perseverança, é preciso na espera, na obediência, compreender que no sofrimento a gente amadurece. Uma vez que se apanhe, me desculpem a expressão um pouco esdrúxula, mas uma vez que se apanhe na cara, deve-se mudar o rumo da vida. Deve-se nem esperar levar um tapa na cara da vida, mas contemplando, olhando o erro do outro, aprender a crescer. Eu te garanto, meu irmão, que é muito melhor crescer vendo o outro errar e cair do que você aprender com a vida depois de levar um tapa na cara. Enxergar, compreender que o sofrimento deve ser para nós um germinar de fé. Quem no seguimento a Cristo já sofreu, sabe como receber uma força tão grandiosa de dentro de si, que veio do Espírito Santo e que não desistiu. E depois de passar pela tribulação, pelo sofrimento, venceu. E depois que venceu, ao olhar para trás, diz: o Senhor esteve comigo na hora da minha desolação. Foi assim com o Cristo. Por isso que não é estranho a mim batizado, nem a você. Foi assim com a bem-aventurada Virgem Maria. Por isso que nós somos obrigados a viver essa fé que nos leva aos céus. Só que Paulo, escrevendo a Timóteo, continua: que suportei em Antioquia, em Icônio e Listra, e que perseguições sofri. Aqui ele como que exclama, olhando para trás e vendo que Deus com ele estava, porque Deus não abandona os seus. E que sofrimentos e que perseguições sofri, mas de todas elas o Senhor me livrou. Ó meus irmãos, uma perseguição, um percalço no caminho, uma queda, uma barreira, uma dificuldade, para quem tem fé, nunca é para a nossa miséria,
para a nossa aniquilação, nunca, mas sempre para o nosso crescimento. Esperando e esperei no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor, e de todas as perseguições me livrou o Senhor. Só que Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer uma coisa que serve para nós, para mim que sou padre, serve para os bispos, serve para o Santo Padre e o Papa, e serve para vocês também que são leigos. E olha o que Paulo diz: aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que buscam levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Por quê? Porque o inimigo não quer ver ninguém fiel. Porque o inimigo não quer ver ninguém rezando. É por isso que tantas pessoas têm alegria para tudo, mas tem preguiça de rezar, mas tem preguiça de estar em Deus, mas tem preguiça de perseverar no Senhor. Todos aqueles que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por quê? O que nós temos de pessoas que vivem a única vida que Deus deu, enganadas, iludidas pelas criações da própria cabeça, não é brincadeira. Temos pessoas que vivem um grande ostracismo. Por quê? Porque são incapazes de decidir. Porque muitas vezes criam uma fantasia na cabeça e pensam que aquilo é realidade. E infelizmente até muitos cristãos pensam que a relação com Deus Nosso Senhor é assim, e não é. A relação com nosso Deus não é uma relação fantasiosa. A relação com Deus é uma relação pessoal, a humanidade com a divindade, o pecado com a graça, a coisa pequena com a grandiosidade de Deus, a finitude com a infinitude. Eu lembro de uma vez no meu propedêutico que meu primeiro retiro espiritual pregado por um padre, ele, na hora da palestra, com 14 seminaristas, ele em pé, ele era pequenininho, muito menor que eu, né? Ele em pé, e uma formiga passou assim na frente dele, e ele dizia assim para a gente: vocês estão vendo essa formiga? Essa formiga é o homem. E eu aqui sou Deus para essa formiga. Ou seja, por mais que nós tenhamos orgulho, vaidade e queiramos caminhar sozinhos, nós somos muito pequenos diante da grandiosidade de Deus. E eu nunca esqueci essa imagem. E sempre lembro dessa imagem que ele colocou. O homem é pequeno, Deus que é grande. O homem não é nada, Deus é tudo. Mas o homem, quando está em comunhão com Deus, o homem, quando se aproxima de Deus, quando foge das ocasiões de pecado, quando luta para crescer santamente, o homem vê que em Deus ele é potente, como diz Santa Teresa de Ávila. Sem Deus, eu sou um nada. Com Deus, eu sou uma grande potência e ninguém pode comigo, e nem o inimigo. E por fim, na leitura de hoje, Paulo diz uma coisa tão bela, que aqui é verdadeiramente um passar na nossa cara. Olha o que Paulo diz a Timóteo:
permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. É por isso que eu acho uma coisa tão espiritualmente pobre, alguém que foi catequizado em uma religião, depois sair da igreja católica e ir para uma igreja protestante e ainda se achar lá sabichão da fé. Agora conheci uma fé que não tinha antes. Por quê? Porque era preguiçoso, porque não tinha coragem de estudar, porque não queria se catequizar, porque era um católico que não lia, que não estudava, que não meditava a palavra de Deus, porque nunca se interessou para conhecer doutrina. E aí chegou qualquer conversa a meia boca, com tantas tolices, e logo a pessoa agora descobriu o ouro da vida. Por quê? Porque não quis estudar, porque não quis rezar. E o pior é quando uma família ela é toda dividida. A mãe é de uma religião, o pai é de outra religião, os filhos estão tudo desregrado, cada um em uma religião diferente, ou pior, em nada. Que família é essa? Deveria ser uma vergonha para um pai ver que o filho se desviou ou professar uma fé diferente da esposa. Deveria de verdade os pais buscarem catequizar os filhos. Para quê? Para que perseverem na verdade que aprendeste, na verdade que aprenderam. Por quê? Porque eles deveriam saber de quem aprenderam, do próprio Senhor, que nos fala através do Espírito Santo. E o que é mais bonito é porque Paulo lembra a Timóteo: olha, Timóteo, desde a infância tu conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui é claro que as Sagradas Escrituras que Paulo está falando a Timóteo não é esse livro que nós estamos lendo aqui, essa carta que ele escreveu a Timóteo, nem muito menos o Evangelho que nós escutamos de Marcos. Não, aqui ele está falando das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Mas nós, quando olhamos as Sagradas Escrituras, nós lembramos do Novo como lembramos do Antigo. E o Novo para nós tem um peso muito maior, porque não precisa do Antigo para ser interpretado, mas o Antigo deve ser interpretado à luz do Novo. E a chave de leitura para interpretar todo o Antigo Testamento é o fenômeno Jesus. É Jesus de Nazaré, aquele certo Galileu que um dia veio nos visitar para nos atrair a Ele. E por Ele, até hoje, nós somos fascinados. E quem o descobriu, e quem verdadeiramente já fez uma experiência com Ele, tão tocante, tão grande, que pode ser que não tenha chegado a ser uma transverberação como Santa Teresa, uma flecha que vem do céu. Mas da nossa simplicidade, a nossa experiência com Deus deve nos fazer cada vez mais nos aproximarmos dEle, no seu aconchego, no seu amor, usufruir de tudo aquilo que Ele nos dá, de tal forma que nós somos preenchidos para suportar os sofrimentos da vida, lutar pela salvação e sermos incapazes de deixar a única igreja que Ele fundou. E é tão bonito, porque diferente das igrejas protestantes, que tiram sete livros das Sagradas Escrituras, tanto é que qualquer Bíblia protestante, se você pegar, ela vai ter 66 livros, e a Bíblia católica tem 73 livros. E para você saber se a Bíblia é católica ou é protestante, uma das formas é contar os livros que tem. Na Bíblia protestante falta 7 e mais alguns pedaços de outros.
Na Bíblia Católica são 73. E olha o que Paulo diz: toda a Escritura é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Como pode um monge católico, agostiniano, um padre chamado Martinho Lutero, dizer: esses 7 livros não são inspirados? Depois de 1500 anos da nossa fé, que loucura, que doidice! Quem é aquele homem, um infiel na fé, para dizer que não são inspirados? Olha aqui o que Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para argumentar, para ensinar, para corrigir, para educar na fé, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. É preciso sim que você se alimente com uma boa pregação. Tantas vezes eu fico observando as pessoas que assistem, que visualizam, que olham, e muitas vezes eu digo: meu Deus, nem em casa esse povo consegue ser fiel, porque não tem disposição de colocar a pregação, né, bora falar como antigamente, para rodar na internet, para escutar, para ver se a fé, se a palavra anunciada quebra as barreiras daquele coração endurecido para a palavra de Deus. Tem católico que nunca abre a Bíblia para ler, não acompanha nem a liturgia diária. Tem católico que, se brincar, não tem nem a Bíblia dentro de casa, e se tiver, talvez aberta como se fosse um amuleto, não é? Empoeirada, como se a Bíblia ali aberta fosse proteger a casa. Se você não rezar, se você não fazer com que aquela palavra tenha vida no teu coração, você pode ter 300 Bíblias abertas na tua casa, que não vai adiantar de nada, só juntar poeira e envelhecer aquele livro que contém a palavra de Deus. É preciso que você entenda e tome gosto pela palavra de Deus, interpretada pelo magistério da igreja, à luz da santíssima tradição da nossa fé. É preciso que você tenha jeito e aprenda a conhecer a Jesus Cristo a partir da sua palavra. Como é que você diz que isso que você faz é oração? Um Pai Nosso e uma Ave Maria, e muitas vezes tão mal rezado, que não preenche coração nenhum. É preciso que você tenha amor pela tua alma, pela tua vida, pela tua salvação, e busque, manuseando a palavra de Deus, encontrar a palavra que te preenche. A igreja é tão sábia, que divide todas as Sagradas Escrituras, os 73 livros, em 3 anos para nos ensinar. Não é preciso muita coisa não, meu irmão. Você olha a palavra de Deus com a tamanha brochura, não é? Uma grossura absurda, e você tem medo, porque eu não sei o que é que o povo tem, que tem medo de livro grosso, não é? Mas, se você pega a palavra de Deus e é humilde, até para rezar, e começar a ler todos os dias a liturgia diária, basta ler todo dia o Evangelho, o Salmo e a leitura. Basta isso, que em 3 anos você vai ter lido praticamente 75% de todas as Sagradas Escrituras. E se tiver um pouquinho de paixão pela palavra de Deus, você pode até provar para você mesmo. Compre uma Bíblia virgem e pega a liturgia diária, e todo dia que você lê, vá riscando na sua Bíblia, e daqui a 3 anos você vai ver se a sua Bíblia não vai estar toda riscada. Então é preciso que nós saibamos entender que Deus nos fala ordinariamente através da sua palavra, que é fonte de graças para nós. Conclusão: não tenha preguiça.
A partir de hoje, comece a ler a palavra de Deus. A partir de hoje, comece, olhando a palavra de Deus, questionar o que é que Deus está querendo me dizer com esse evangelho. E você vai ver que Deus responde. O que é que Deus quer que eu faça a partir desse evangelho? E você vai ver que Deus fala. E você começará a entender que a partir daquela palavra Deus entrará no teu coração, na tua vida, e você será preenchido. Eu rogo a Deus que hoje que nós rezamos a São Bonifácio, o grande apóstolo da Alemanha, São Bonifácio nos faça criar amor pela palavra de Deus, nos faça de verdade catequizar os outros, a partir da nossa espiritualidade, onde nós somos incapazes de falar de Deus para os outros, se primeiro com Deus nós não falarmos. Que esse Espírito Santo que no domingo passado foi derramado sobre cada um de nós, nos ajude a perseverar na fé, a sermos obedientes para evangelizar os outros, evangelizar o nosso coração, para que um dia nós possamos aos céus chegar. Que Deus, nosso Senhor, assim nos ajude. Amém.